Olá pessoal, tudo bem? Você que é aluno do ensino fundamental e está iniciando seus estudos na área de ciências, né? Vamos falar um pouquinho sobre ciência aplicada e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma lei extremamente importante da ciência, que é a primeira lei de Newton, né? Newton foi um grande pesquisador, um grande cientista, um grande físico, um grande matemático, é um grande nome da ciência, que por incrível que pareça, também num período bastante conturbado, né, com a peste assolando a Europa, né, se refugiou na casa da família e lá ele desenvolveu uma série de conhecimentos, né, força gravitacional, mecânica, ótica, cálculo, né? Então vamos aproveitar esse período também que nós estamos em casa, né, para fazer algo de diferente, né, e contribuir também com o conhecimento. Então vou falar um pouquinho hoje para vocês, né, sobre a primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia, que diz o seguinte: todo corpo que está no estado de repouso, ele tende a permanecer em repouso. E todo corpo que se encontra num estado de movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nesse estado de movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. Então, por exemplo, se você está parado, qual é a sua tendência? Continuar parado, a não ser que alguém aplique uma força sobre você. Se você está em movimento, qual é a sua tendência? É continuar em movimento, claro. Então, vamos pensar que não existam forças, né, dissipativas, forças resistivas, mas se você está em movimento retilíneo uniforme, a sua tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre você. Vamos pensar na seguinte situação, né? Então imagina que você está dentro de um carro, né, evidentemente preso ao cinto de segurança. Esse carro está a uma determinada velocidade. Em relação à rua, né, você está se movimentando junto com o carro, você está com uma determinada velocidade, né, que é equivalente à velocidade do carro. Se esse carro der uma freada muito brusca ou sofrer uma colisão frontal, qual é a sua tendência? É se deslocar para frente, por causa da inércia. Então a palavra-chave para você entender essa situação é a inércia. Mesma coisa, vamos pensar, por exemplo, agora num caminhão que está transportando combustível, né, esses caminhões aí que transportam combustível para os postos de gasolina. Esse caminhão, ele tem que andar ou totalmente cheio ou totalmente vazio. Por quê? Porque se você tiver o caminhão pela metade, por exemplo, né, o que vai acontecer na hora que você der uma freada? Todo o espaço permitido para o combustível para se movimentar, ele vai todo para frente. E aí o que vai acontecer? Provavelmente os freios do caminhão não vão dar conta, né, e o caminhão vai sofrer uma colisão. Então ele tem que andar totalmente cheio ou totalmente vazio. Para você, eu vou fazer dois experimentos, tá? Um experimento vai ser com ovo. Então eu vou pegar um ovo cozido e vou pegar um ovo cru, certo? E vou colocar os dois ovos para girar. No momento que esses ovos começarem a girar, você vai ver a diferença de um para o outro. São ovos iguaizinhos. Você vai olhar por fora, os ovos são iguaizinhos. Mas na hora que a gente coloca eles para girar, eles têm um comportamento diferente. Lá no vídeo eu vou explicar para você por que tem esse comportamento. Na verdade, um está cru e o outro está cozido. Aquele que está cozido tem toda a sua estrutura interna preenchido com o ovo, né, com a massa do ovo. Aquele que é cru tem a gema solta. Então, ou seja, se você colocar para girar, enquanto o ovo está indo, a gema está tentando ir e aí o ovo já está voltando. Então ele fica naquele movimento que parece que fica travando. E quando o ovo está cozido, você coloca ele para girar e ele gira mesmo sem maiores problemas. O outro experimento, é um experimento clássico, né? Você coloca uma garrafa, coloca um pano, coloca uma garrafa em cima e puxa. E a garrafa fica no lugar. Por que ela ficou no lugar? Porque nenhuma força atuou sobre ela, fazendo com que ela viesse junto com o pano, certo? Mas aí tem que ser um movimento bem rápido, né? Você não vai fazer isso em casa aí, né? Derrubar garrafa, derrubar copo, quebrar tudo, quebrar o ovo, não vai fazer isso aí que vai, depois o pai e a mãe lá vai ficar brigando, né? Já tá todo mundo dentro de casa nervoso aí com essa convivência familiar, né? Então já imagina você quebrando o ovo na cozinha da sua mãe, ou quebrando garrafa, ou quebrando copo, né? Já viu o problema que vai ser. Então,
essa é a primeira lei de Newton, tá, gente? Então, o princípio da inércia. Todo corpo em estado de repouso ou em estado de movimento retilíneo uniforme tende a permanecer assim, a não ser que uma força atue sobre ele. Tá certo? Então, vou mostrar para vocês, né, 2 experimentos e aí você vai entender, né, também a aplicação da primeira lei de Newton. Num próximo vídeo, vou falar sobre a segunda lei de Newton para vocês, né, que é o princípio fundamental da dinâmica. Tá ok? É isso aí, pessoal. Até mais ver e muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no nosso canal. Tá? Foi um privilégio ter estado com vocês. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem? Vocês que já estudaram a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, vocês vão poder entender agora essa situação. Qual a diferença entre esses 2 ovos? Né? Parecem iguais. Porém, um deles se associa perfeitamente à primeira lei de Newton. Vamos ver como? Olha só. Vamos colocar esse ovo para girar. Repare. E vamos colocar esse ovo para girar. De novo. Não se percam. Esse primeiro. E esse. O impulso dado nos 2 é o mesmo. Mesmo impulso dado nos 2 ovos. Tem uma mais de cima. Mesmo impulso. Agora, por que um se comporta dessa maneira e o outro se comporta de outra maneira? Esse ovo está cozido. Esse ovo está cozido. Esse ovo é cru. Certo? Essa é a diferença. No ovo cozido, você tem toda a massa distribuída dentro do ovo. Nesse ovo, você tem a gema solta aqui dentro. Então, quando o ovo está girando, essa gema ela fica solta aqui dentro, né? Dificultando o movimento. Por isso, por exemplo, caminhões tanque não podem andar meio cheio ou meio vazio. Eles têm que andar totalmente cheio e totalmente vazio. Então, ovo cozido, ovo cru. Essa é a grande diferença. E isso devido à primeira lei de Newton. Certinho? Valeu, pessoal! E aí, pessoal, mais um exemplo aí da primeira lei de Newton, né, da aplicação da primeira lei de Newton. Então, temos um pano, né, um paninho, perfex, tipo perfex, né? Temos aqui um vidro, tá? E vamos puxar esse pano. Então, reparem, esse é o princípio da inércia. Ou seja, se essa garrafa estava parada, a tendência dela era continuar parada, a não ser que uma força atuasse sobre ela. Como nós puxamos muito rápido o pano, tá aí, a garrafa continuou parada. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Valeu, pessoal!